Queridos, recebam todos a paz do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 20, verso de número 9. Enquanto você identifica Jeremias, capítulo de número 20 e o verso de número 9, eu gostaria de agradecer a Deus, porque com certeza, se eu estou aqui não é pelas minhas qualidades, porque eu sou cheio de erros, cheio de defeitos, mas é porque a graça de Deus também alcança um pecador como eu. Eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida do pastor Carlinho, da sua família. Deus continue abençoando. Essa é uma igreja que nós aprendemos a amar, e é sempre um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer também aqueles que me acompanham, que são os meus pastores presidentes, pastor Marcelo, pastora Paula, que também são os meus pais, a minha irmã. É bom, meus irmãos, a gente ter pessoas que nos amam, porque se ninguém der glória, eu conto com vocês dois. Jeremias, capítulo de número 20, verso de número 9. Quem achou, diga: eu achei. Diz assim: contudo, se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei o seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto de tanto contê-lo, já não posso mais. Eu vou repetir: contudo, se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei o seu nome, é como fogo que arde em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Louvado seja Deus. Sentado do jeito que você está, olhe para esse irmão bonito que está do seu lado, dá o sorriso que mostra até o último dente da boca. Isso, olha para ele, irmão, para não se assustar com você. Sorri, isso. Tomara que você escovou os dentes e diga: que bom que você veio. Agora, com uma voz profética, você vai dizer para ele ou para ela: tá moído. Diga mais forte: tá moído, tá quebrado, mas tem dono. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Eu preciso de pelo menos uns 3 varões ou 3 varoas cheias de Deus, que eu possa, já achei o primeiro, que eu possa contar para que adore, para que consagre, que ore enquanto eu prego. Já achei o segundo, cadê o terceiro? Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto que acabamos de ler é um texto que mexe com o meu coração, porque nós não estamos só falando de um povo, nós não só estamos falando de qualquer povo. Olhe para cá, nós estamos falando do povo. O povo de Israel é um povo que vivia em vários altos e baixos com Deus. E houve um tempo onde a nação de Israel aclamou Saul a rei. Enquanto o povo aclama Saul a rei, os olhos do Senhor estão pela terra procurando alguém. Enquanto o povo está comemorando e festejando pelo reinado de Saul, eu, como pregador, imagino os olhos do Senhor passeando pela terra, até que chega na casa de um menino chamado Davi. Mas ele não está na casa, ele está no pasto, até que chega no pasto. E Paulo vai pregar dizendo que ele disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Enquanto tem gente levantando Saul, Deus estava à procura de alguém que talvez não tinha coroa, não tinha trono, mas tinha um coração voltado a Deus. Mas no fim do reinado de Davi, a Bíblia
Bíblia diz que o Senhor, Ele está agora olhando para um povo, olhando para uma nação que está vendo Davi na sua velhice, no fim do seu reinado. E no final do seu reinado, 2 filhos estavam prestes a tomar o trono de Davi. O filho chamado Adonias, este tenta antecipar e tomar o reinado antes que o seu irmão Salomão se torne a rei. É por isso que quando ele vai tomar o reinado, a ideia dele é a seguinte: Isaac, eu vou me juntar com gente grande para poder influenciar o povo, eu vou me unir com gente que tem influência sobre o povo, porque a primeira coisa que um traidor e um rebelde faz é unir com gente que influencia também outras pessoas. O rebelde, o traidor, a primeira coisa que ele faz é chegar para alguém e dizer: lembra o que é que ele falou? Eu acho que isso era indireta. Lembra o que ela pregou, o que ele falou? Eu acho que ele estava usando um altar para descontar algo em alguém. A primeira coisa que o rebelde faz, a primeira coisa que o traidor faz é se unir com gente para influenciar mais gente. Adonias se junta com Joabe, Adonias se junta com Abiatar, Adonias se junta com outros homens grandes da nação de Israel e se autoproclama rei. Porém, quando Betseba e o profeta Natã percebem que ele estava planejando tomar o trono de Davi, a Bíblia nos conta que eles correm para Davi e lembram Davi que Davi havia jurado o trono a Salomão. Naquele momento, Salomão é imediatamente ungido a rei. E o conselho do seu pai Davi é esse. Olhe para mim, por favor. O conselho de Davi para Salomão é esse: filho, teme a Deus e seja homem. Quando ele está dizendo teme a Deus, ele está dizendo, esse é o princípio da sabedoria. Agora, seja homem, ele está dizendo, o que você falar que vai fazer, faça. Se prometer, cumpra. Se fazer a dívida, pague. Se falar que vai acontecer, vai lá e faça. É isso que Davi está querendo dizer para Salomão. E é por isso que a primeira coisa que Salomão faz quando assume o reinado é matar os rebeldes. Salomão vem, mata seu irmão. Salomão vem, mata o comandante do exército. Só que quando ele chega no sumo sacerdote Abiatar, ele lembra de que Abiatar foi quem trouxe a arca da aliança de volta para Jerusalém. Ele lembra quando Davi estava aflito e ele fosse aflito também. Segunda Reis, a Bíblia narra que Salomão decide não... 1 Reis capítulo 2, a Bíblia diz que Salomão decide não matar Abiatar. Todavia, ele olha para Abiatar e diz: eu não vou te matar, porque o meu coração apiedou-se de você. Porém, você será expulso da onde você habita. E outra, você será retirado do seu cargo de sacerdote. Você vai viver do campo. E quer saber mais? Só que tem um problema: no seu sangue corre sangue de sacerdote. Então, eu vou deixar você subir para Jerusalém, mas apenas uma vez no ano. Só que quando você subir, é de cabeça baixa. Quando você subir, vai ser a base de humilhação. Isso não vai só terminar em você. Todos os seus descendentes vão subir de cabeça baixa de vergonha. E quando Abiatar subia para Jerusalém na festa da Páscoa, alguém gritava: aí vem o traidor. Quando Abiatar subia para Jerusalém para oferecer sacrifício, para estar lá, alguém gritava: aí vai o rebelde. Olha aí,
Esse dia ele estava traindo Salomão. Olha quem vai para o culto agora. E Salomão expulsa ele para uma cidade chamada Anatote. Termina a minha introdução e aqui eu começo a pregar. Eu começo devagar, meu irmão, mas daqui a pouco a turbina liga. Pode ficar tranquilo. Vou ver um aleluia aqui. A Bíblia vai dizer, não sou eu, é a Bíblia que diz, que o povo de Israel, ele está vivendo pontos altos, pontos baixos com Deus. E ele teve um rei tão terrível chamado Manassés. Manassés trouxe costume pagão para o povo. Manassés morreu e o povo não parou de pecar. Porque na verdade, pastor Carlinho, o problema nunca foi só Manassés. O problema é que o povo sempre teve vontade de pecar, mas precisava de uma muleta para jogar o pecado na conta. Mas para ser crente que nem ela é fácil. Mas para pregar como ele é fácil. Mas para poder tá parte do grupo desse jeito, será que o pastor sabe que está assim? Será que fulano sabe que está assim? Para ser crente que nem ele, qualquer um é. Mas crente até o diabo é. Tem gente que sempre tem vontade de pecar, aí ele coloca o pecado dele na conta dos outros. Esse é o problema de Israel. Sempre teve vontade de pecar, mas usava Manassés como muleta. E agora eles continuam pecando, continuam errando. E Deus levanta Isaías dizendo para eles que eles precisavam voltar-se a Deus. Deus levanta Oséias do norte dizendo que Deus amou eles como um homem ama uma mulher que o trai. Deus levanta homens para lembrar o amor de Deus sobre a nação que dia após dia peca e adultera contra Deus. Agora Isaías é morto, e quando Isaías é morto no sul, Deus procura alguém. E Deus não vai em Jerusalém, Deus não vai dentro do templo. Só que eu imagino, pastor, a minha mente de pregador viaja, e eu imagino a geração agora de Abiatar, pastor Marcelo. Abiatar tem um descendente chamado Ilquias. Ilquias tem um filho, e quando ele tem um filho, todo judeu, olhe para cá, todo judeu dava um nome para o filho com as seguintes condições. Ele dava o nome do filho pelo momento em que estava vivendo. Quem não se lembra de Moisés tirado das águas? Quem não se lembra de Samuel? Deus ouviu a minha oração. Ou ele dava um nome do futuro, ou de uma profecia que ele queria sobre a vida do filho. Ilquias é descendente de Abiatar. Ilquias está acostumado a subir no templo uma vez no ano e voltar triste, chorando, porque toda vez que sobe, alguém olha e diz: aí vem o descendente do traidor, aí vem mais um rebelde, aí vem alguém de cabeça baixa. O Ilquias está acostumado a subir debaixo de vergonha e voltar debaixo de humilhação. Só que dentro da veia de Ilquias corre sangue de sacerdote, mesmo trabalhando no campo. Dentro da veia de Ilquias corre sangue de sacerdote. Ele sofre, ele sobe debaixo de vergonha, mas não perde um culto sequer. Todo ano, eu vi um aleluia, é debaixo de vergonha, é debaixo de humilhação, mas está subindo. É debaixo de constrangimento, mas está subindo. Ele está subindo e alguém está dizendo: mas no passado era assim, mas no passado fazia isso. E ele está subindo. E talvez eu imagino ele com a criancinha pequenininha, com a criancinha talvez na barriga da mãe, e pensando: que nome é que eu vou dar para o meu filho? E quando ele volta, ele está decidido, ele escolheu um nome. E no dia da circuncisão, alguém pergunta: e qual será o nome do menino? Ele olha e diz: Jeremias. Deus exalta, Deus levanta alguém. Eu vi uma aleluia que aqueceu meu coração aqui atrás. Ele está subindo debaixo de vergonha. Alguém está olhando e está dizendo: não adianta, quando nascer vai ser alcoólatra que nem o pai, vai ser drogada que nem a mãe, vai ser uma prostituta que nem a tia, vai viver igual essa maldição dessa família. Só que o que está dizendo: não, aqui acaba esse ciclo. Deus levanta alguém. Aí eu imagino, eu sinto graça. Depois do culto,
Malaquias vai sentar na mesa para jantar, talvez chorando, vai conversar com a esposa e vai dizer: por que é que nós estamos pagando pelos pecados dos nossos pais? É os nossos pais que pecaram e a gente que tem que sofrer. Talvez aquilo caiu no ouvido de Jeremias. Talvez Jeremias guardou isso na mente e disse: por que é que meus pais pecaram e sou eu que tenho que sofrer? Por que é que os meus pais pecam e sou eu que tenho que sofrer? Só que o pai está dizendo: filho, pega o terno, a gente vai para o culto. E talvez ele está desiludido, decepcionado com esse negócio de culto, e está dizendo: não sei por que meu pai cisma de subir para esse templo. Toda vez que sobe é uma humilhação. A gente chega na cidade e tem que abaixar a cabeça. As pessoas zombam do meu pai, as pessoas caluniam, chamam de traidor, chamam de rebelde. E todo ano que eu subo é sempre o mesmo discurso, é sempre a mesma vergonha. Eu não sei por que meu pai me leva toda vez para esse templo. Eu não sei por que meu pai não para de subir. E talvez ele está remoendo, ao ponto de escrever em Cantares capítulo 5 versículo 7: os nossos pais é que pecam e nós é que pagamos pelo preço. Talvez ele está remoendo e está subindo. Alguém está dizendo aí, ó: mais um rebelde, mais um traidor. Lá vem o descendente de Abiatar, lá vem mais um envergonhado. Está subindo debaixo de vergonha. Mas eu imagino Jeremias novo subindo para o templo. Mas quando chega, alguém vai parar e não vai dizer: aí vem um rebelde, aí vem um mentiroso, aí vem um traidor. Não. Quando Jeremias sobe, uma voz acende no seu coração dizendo: Jeremias, Ramanto Comanai, Jeremias. A voz era diferente, não era a mesma da vergonha, pastor. Não era a mesma que gritava rebelde, traidor. Não é a mesma que está dizendo: lá vai ela para o culto de novo, mas o marido vai continuar do mesmo jeito. Lá vai ele para o culto de novo, mas o filho vai continuar do mesmo jeito. A voz era diferente. Ela disse: Jeremias, eu te chamei. Olha, Jeremias, eu te chamei antes que você nascesse. Então pera lá, pregador. Se está dizendo que antes, está dizendo que antes do pai pecar, antes de Abiatar pecar, eu vi um aleluia, antes do traidor se levantar, antes da mesa ser preparada, antes do pai casar com a mãe, antes da mãe gerar, antes de tudo, eu te chamei. Eu vi 2, 3 mãos levantadas. Deus está dizendo: antes de tudo isso, eu te chamei. Eu estou sentindo uma autoridade. E te separei como profeta para as... Só que o problema dos nossos pregadores é superestimar, pastor Carlinhos, o chamado e não o seu propósito. O que é pregador? O problema dos nossos pregadores é achar que o seu chamado é mais importante do que o seu propósito. Que é isso, pregador? Qual é o propósito? As almas. As almas são destino. O caminho é o chamado. Sem o caminho a gente não chega no destino. Mas o caminho não é mais importante que o seu destino. Só que Deus está dizendo: Jeremias, eu não estou te dando uma nação, eu estou dando você para uma nação. Pouca gente entendeu, vou dizer mais profundo. Jeremias, sabe por que é que você não pode rejeitar esta chamada? É porque o problema não é que é você que está pedindo. O problema é que tem gente te
te esperando. O problema é que tem, aleluia, mexeu comigo. O problema, Jeremias, é que tem gente que só não voltou para a igreja porque está te esperando. O problema, Jeremias, é que tem gente que só não correu para o altar ainda, é porque está esperando você falar, eu vou com você. O problema, Jeremias, é que o chamado não gira em torno do seu umbigo. O problema, Jeremias, é que o seu chamado gira em torno das almas, e eu dei você para elas. Por isso, pregador, por isso, cantor, o seu chamado não é mais importante do que as almas. O seu chamado é o caminho para trazer elas. Por isso, não tem como voltar atrás, não tem como desistir. Existe uma nação que te espera. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Então eu vou liberar. Sabe por quê? Sabe por quê? Muitas vezes você tenta parar, tenta desistir, ensaia jeito de desviar, planeja sair da igreja, mas não consegue, porque antes de você nascer, antes dos seus pais se casar, antes dos seus pais se casarem, antes que Adão fosse criado, antes que a mulher saísse da costela, antes, ele já tinha te chamado. 1, 2, 3, tem gente que vai entender. É por isso que às vezes você pensa em parar, mas não consegue, porque o seu chamado existe há mais tempo que você. E ainda que você montasse milhares de planos para sair da igreja, o seu chamado não deixa, porque você foi amarrado no altar. O altar te espera, não tem como sair, não tem como largar. É por isso que você diz, é meu último culto, é meu último sermão, é meu último louvor. Mas lá está você de novo, lá está ele de novo, lá está ela de novo, porque o seu chamado é mais forte, mais forte do que você. Jeremias, nem você se tem, é o seu chamado que te tem. Jeremias, existe gente te esperando. E agora, Jeremias, é que eu sou muito novo, Jesus, mas o que eu disser, você falará, e aonde eu te mandar, você irás. O que é que você vê, Jeremias? Eu, Jesus, eu vejo uma vara de amendoeira. Disseste bem, porque eu vigio para que se cumpra a minha palavra. Aí eu disse, Deus, por que é que Jeremias vê uma vara de amendoeira? E eu fui pesquisar. A vara de amendoeira para Jeremias era alimento típico, porque desde Abiatar o povo de Anatote está acostumado a viver de plantar e colher. E quando Deus chama Jeremias, Deus mostra o que está no dia a dia dele. O que está vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. A vara de amendoeira, quando chega o inverno e sai do inverno, ela é o primeiro fruto que floresce. É por isso que o agricultor, quando via a vara de amendoeira florescendo e frutificando, ele tinha a certeza que o inverno estava acabando e uma nova estação estava chegando. Se uma pessoa pegar isso daqui, quando Jeremias está vendo uma vara de amendoeira, ele está olhando e está dizendo, Deus, já entendi o que? Esse tempo está difícil. Uma mão levantada. O tempo pode estar complicado, a crise pode estar batendo, o cenário pode ser dos piores, mas está vendo o que? A vara de amendoeira. Então fica tranquilo, um novo tempo vem aí. Eu quero dizer pra gente que saiu de casa pensando, eu vou pra igreja e vou voltar e vai continuar do mesmo jeito, eu quero liberar algo sobre a tua vida. Levanta a tua mão direita, por gentileza. Levanta as duas, porque uma é pouca. Você vai vir, vai voltar,
Mas pode ficar tranquilo, que antes de você chegar, Deus está mandando um anjo. Um anjo. Um anjo. Porque hoje tem tempo novo. Tempo novo. Tempo novo. Tempo novo. Tempo novo. Eu sinto Deus, eu sinto Deus, eu sinto Deus. Esse marido que só sabe beber, quebra tudo em casa, essa bagunça vai acabar. Não é, porque seu pai foi alcoólatra, sua mãe foi drogada, você é fruto de uma tentativa de aborto, que isso vai te parar. Não. Você não é um erro, Jeremias. Você não é um erro, Jeremias. O que faz alguém nascer, o que faz alguém nascer, não é a intimidade do casal. O que faz alguém nascer é a vontade de Deus. Quantos casais tentam, mas não conseguem? Mas você nasceu. Sabe o que é isso? É que você não nasceu por acaso. Não. Eu estou pregando pra gente que está dizendo: eu não pedi para nascer. Por que o Senhor deixou nascer? Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: você não nasceu por acaso, Jeremias. Eu tenho uma grande obra na sua vida. Eu preciso de pentecostais. Isso. Eu sinto Deus. Eu sinto graça de Deus. Profetizo sobre esta igreja tempo novo, vida nova, Jeremias. Só que como qualquer pregador, segura. Como qualquer pregador, Jeremias passa por momentos de ter vontade de chutar o pau da barraca. Vai falar que não. Vai falar que você nunca pensou: vou desviar. Se bobear, você está indo embora pensando em fazer isso. Jeremias está num daqueles dias, porque no capítulo 1 Deus diz que levanta ele. Só que no capítulo 20 ele está apontando o pecado de Pazur, e Pazur amarra ele num tronco, apanha a noite inteira, o corpo fica jogado, e parece que o episódio de novo acontece. Alguém está passando e está dizendo: não ia demorar muito, a vergonha voltou. Não é assim? Não ia demorar muito esse negócio de igreja. Tá vendo? Caiu de novo. Aí olha o que dá ser profeta. Era para ser sacerdote, mas quis ser profeta. Tá aí, ó. Não queria ser pregador, não queria adorar a Deus. Tá aí, ó. Por isso que as coisas não dão certo. Jeremias passa a noite inteira escutando isso, e quando solta ele de manhã, ele está revoltado. Ele pega Deus, coloca contra a parede e diz: tu me iludistes, tu me persuadistes, e eu acreditei. Nunca mais mencionarei o seu nome, nunca mais profetizarei em teu nome. Nós não fazemos esta oração. Eu mesmo fiz uma dessas. Houve um tempo na minha vida que eu cumpri as minhas últimas agendas. Eu fui pregar no Sul Fluminense, e quando eu estava lá, eu estava revoltado com Deus por algumas situações na minha vida, e eu disse: Deus, eu nunca mais volto a pregar. Eu vou cumprir as minhas últimas agendas para cumprir com o que eu prometi. Mas depois da minha última agenda, depois da última vez que eu entregar o microfone, nunca mais eu volto a pregar. Passaram-se 11 meses e eu morria de medo de púlpito. Eu falava: nunca mais eu subo num púlpito, nunca mais eu quero esse negócio de pregar. Eu fiz uma dessas orações de Jeremias, dizendo: Deus, o Senhor me enganou. Eu perdi a amizade,
eu perdi relacionamento, eu perdi tudo por causa do Senhor. Me fizeram escolher entre o meu chamado ou continuar com outra pessoa, e eu escolhi o meu chamado. Para isso acontecer comigo, quantas vezes, Jesus, na infância, eu abdiquei o meu tempo para entregar para o Senhor, para o Senhor fazer isso comigo. Do que valeu a pena? Passaram-se 11 meses, mas no fim dos 11 meses, Deus levantou alguém. Deus sempre levanta alguém. Deus levantou alguém e disse: Caio, não adianta, você está amarrado no altar, não dá para fugir. Quando alguém tentava ou falava de alguma palavra de Deus para mim, o meu coração queimava, mas eu encerrava a conversa, para que eu não pudesse, talvez, me arrepender naquele momento. Mas Deus levantou alguém que chamou e me disse: Caio, Deus vai te trazer de volta para o altar. Tem gente que acredita nisso ainda. Passaram 11 meses, e no meio desse tempo Deus me deu uma palavra. No texto de João capítulo 20, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eu disse: Deus, o que é que eu vou fazer com essa palavra? Se eu disse que nunca mais eu vou pregar. E Deus me disse: fica tranquilo, quando você terminar de montar o sermão, eu vou te dar a oportunidade. Durante 11 meses eu montei uma pregação, e toda vez que eu escrevia ela no caderno, eu rasgava e jogava fora. Durante os 11 meses, cada pedaço da pregação eu escrevia e rasgava. Eu escrevia e rasgava. Só que no 11º mês, o pastor me disse: Caio, eu preciso de um pregador para mês que vem. Eu disse: mês que vem não tem como correr, é um mês antes, irmão. Não tem desculpa para me inventar. Eu disse: mas que palavra eu vou pregar? Deus soprou no meu ouvido: lembra do papel que você rasgou? Pega de volta. Mas Senhor, eu joguei fora. Mas eu vou trazer a sua memória de novo, e eu vou te dar o último pedaço da mensagem. Eu preguei aquela noite, e meu coração queimava. E quando Jeremias, eu não sei você, mas eu pregador, não consigo olhar para um texto desse e não me lembrar. Jeremias olha para Deus e disse: nunca mais eu prego, nunca mais eu profetizo, nem mencionarei o seu nome. O meu passado está de volta na minha frente. Só que quando ele pensa em fazer isso, o texto diz: contudo, se eu disser que não mencionarei mais o seu nome, nem falarei o seu nome, é como um fogo que arde no meu coração. É como um fogo que encerra nos meus ossos. Eu tenho uma palavra para alguns Jeremias essa noite. Eu tenho uma palavra para alguns crentes essa noite. Eu vi uma mão levantada, eu vou liberar. Este tormento, esta tristeza, esta angústia, esta vergonha não será o suficiente para te parar. Sabe por quê, Jeremias? Porque Deus conta com você. Levanta a cabeça, Jeremias. Levanta a cabeça, mulher. Levanta a cabeça, rapaz. Deus vai te usar de novo. Deus vai te levantar de lá. E a glória da segunda casa. Tem mão de pé, tem mão de pé. Eu vou dizer: a glória da segunda casa será maior, será maior, será maior, será maior. Eu preciso de um
São três pentecostais para adorarem essa noite. Deus está levantando o chamado de novo. Deus está pegando gente que estava para desistir, gente que planejou se matar, gente que chegou no culto e disse: se Deus não falar comigo, eu sou do tipo de pregador que acredita que eu nem preciso colocar a mão, a palavra chega onde eu não chego. Até porque Jeremias disse que não foi um anjo, não foi uma visão, a palavra veio até mim. É por isso que eu acredito que o que levanta jovem caído, que o que levanta gente caído, que traz o renovo, não é campeonato de futebol, não é evento de multidão. O que levanta crente caído, o que traz pregador para altar, não é a emoção, não é a cantoria, não é o arrepio, ainda é a palavra. É por isso que a nossa mocidade tem se desviado com tanta facilidade, porque enquanto nós não priorizamos a palavra e decidimos priorizar tantas outras coisas, os jovens vêm, os jovens rodam, os jovens pulam, mas esfriam e morrem, porque o que ainda levanta é a palavra. A palavra é uma espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e sentimentos do coração do homem. Eu não vim lá de Pindamonhangaba para brincar de ser pregador. Eu vim aqui dizer que a palavra está alcançando gente hoje. Ramanto comanai, ide comanep, ide comanai, ramanto comanai. Que é isso, Jesus? Que é isso? Eu sinto uma graça, Deus está tirando cartas escritas da gaveta, gente que escreveu pregação e guardou isso, gente que escreveu carta de oração, escreveu a oração, e Deus me trouxe aqui para dizer: eu li, eu ouvi, e estou entrando com mão forte hoje. Será que tem alguém para acreditar nisso? Será que tem alguém que acredita nisso? Eu vou te dar 10 segundos, 10 segundos de glória. Isso. Isso, aumenta a adoração, isso. A adoração ainda move o céu. Um pregador desta igreja ainda disse que Deus reage. É por isso que a sua ação vai fazer o céu reagir. Cadê você? 10. Aumenta o tom da adoração. 9. Ele está indo na tua casa. 8. Eu já vejo gente que estava prestes a se matar. 7. Dizendo: Jesus, eu estou sentindo um arrepio de novo. A lágrima está escorrendo sozinho. 6. Ele vai na tua casa e pega quem não queria saber. Isso. Cerca quem não quer saber de igreja. 4. E com mão forte ele tá botando um anzol no nariz dele. 3. E aonde tiver um crente. 2. Pentecostal até o tutano. 6. É cheio. Hoje.